Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no primeiro trimestre de 2021. Essa é a nossa lição de número 2, cujo tema é Elias, um profeta humilde e determinado. Antes de nós darmos início à lição, vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à tua presença em oração para te buscar. Fazemos confissão dos nossos pecados, erros e falhas. E clamamos, Pai, pelo sangue precioso que Jesus derramou naquela cruz. E pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica e nos conduza pelo Teu Santo Espírito a essa aula da nossa Escola Bíblica Dominical que nós vamos ter. Desde agora, Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, e nós te agradecemos. Amém. Lição 2, Elias, um profeta humilde e determinado. Objetivos gerais da lição. Após essa aula, deveremos estar aptos a descrever o contexto político e religioso dos tempos de Elias, definir as principais virtudes do caráter de Elias e aspirar às mesmas virtudes morais de Elias. O texto base dessa lição está em Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então o texto base, ele já nos desperta para a verdade, não é? A respeito da oração de um justo que pode muito em sua eficácia, não é? Então ele diz que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Às vezes, muitas pessoas pensam que o fato de ser um profeta, pelo fato de ser um apóstolo, pelo fato de ser um servo do Senhor Jesus, aquela pessoa tem algum tipo, de característica especial, de característica espiritual que outras pessoas eventualmente não tenham. Não. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas limitações que nós. E orando, pedindo que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu, ou seja, sua oração foi atendida. Essa prerrogativa está sobre a igreja de Jesus. Essa prerrogativa está sobre a sua vida. Quando você ora em nome do Senhor Jesus e coloca fé nessa oração, os céus se movem, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? A verdade prática da lição: Deus usa a todos que se dispõem a servi-lo, a despeito de suas fragilidades. Então não importa as suas limitações. Às vezes, uma pessoa convidada para fazer alguma coisa na obra de Deus, e a primeira coisa que ela fala, mas eu não tenho capacidade para isso. Mas veja bem, quem foi que perguntou que tem que ter alguma capacidade para fazer alguma coisa na obra de Deus? O Senhor chama, a partir do momento que nós nos dispusermos a servi-lo, Ele nos capacita. Então, nenhum de nós, por conta própria, tem capacidade para fazer coisa alguma, no reino de Deus. Mas, se nós nos predispormos a fazer, Deus vai nos capacitar a realizar a obra. Amém? Glória a Deus. Logo abaixo aí você vai ter as leituras diárias de segunda a sexta-feira, para que você possa meditar a respeito desse tema. A leitura bíblica em classe está em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, depois capítulo 18, versos 1, 2, 36, 38 e 39. A primeira leitura de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá,
senão segundo a minha palavra. Olha a determinação e olha a fé, quando ele disse isso para o rei Acabe. 1 Reis 18, 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Versículo 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 39. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Então, irmãos, você veja aqui a oração de Elias sendo atendida pelo Senhor. Deus conversava com Elias e mandava que ele fizesse as coisas, e segundo a palavra do Senhor, Elias fazia. Todas as coisas têm um propósito. Não adianta eu orar a Deus apenas e tão somente para satisfazer o meu bel prazer. A oração do servo de Deus, ela é atendida, ela é respondida quando existe o propósito de glorificar o nome do Senhor. Israel estava ali dominado, né, naquele tempo, por um espírito de apostasia, de feitiçaria, de idolatria, não é? E Elias foi usado pelo Senhor para que trouxesse de volta o povo de Deus para uma situação de razoável entendimento. Então, no versículo 39, nós vemos que o povo, vendo a resposta de Deus, caiu em si, viu que aquilo que eles estavam fazendo não passava de uma idolatria e, diante do profeta Elias e diante de todos os que estavam ali, disseram, só o Senhor é Deus, ou seja, deram glória a Deus e voltaram-se para os caminhos do Senhor. Amém? Interagindo entre nós, determinação é uma virtude por meio da qual a pessoa persevera a despeito das adversidades. Elias, o tisbita, profetizou em Israel no período em que Acabe foi rei daquela nação. Era um homem bastante dedicado aos problemas e necessidades morais e espirituais do povo. Sobretudo o que realizou, a sua principal missão era fazer com que os israelitas reconhecessem que só o Senhor é Deus. Então, é aquilo que nós acabamos de falar. É o propósito, né, de Deus. Quando Deus realiza um milagre, quando Deus atende uma oração, quando Deus responde ao seu clamor, o propósito é se fazer conhecido no meio das pessoas, não é? E se fazer reconhecido que só o Senhor é Deus e que fora dele não há outro. Então a ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor. Amém? Glória a Deus. Tópico 1. Israel no tempo de Elias. 1. Divisão do reino. Salomão, rei de Israel, sob a influência de suas esposas pagãs, abandonaram o Senhor prostrando-se diante de falsos deuses. Esse terrível pecado jamais ficaria impune. Deus suscitou diversos inimigos contra Israel, fazendo-o amargar duríssimas derrotas. Após morrer Salomão, seu filho Roboão reinou em seu lugar. E este, por sua ignorância e imprudência, fez com que a nação fosse dividida em dois reinos. O reino do norte, denominado Israel, e o do sul, chamado Judá. Então, isso aí é um pedacinho da história, não é? Você vê que a idolatria, né, ou o pecado de uma maneira geral, ele não vem sozinho, ele sempre acompanha alguma coisa por trás dele. No caso de Salomão, como ele abandonou as diretrizes que Deus dava para que os homens de Israel se casassem com mulheres israelitas e tomou para si mulheres estrangeiras, mulheres estranhas, essas mulheres introduziram na vida de Salomão o costume e o hábito de adorarem a deuses pagãos, né? E por conta disso, né, após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, que também andou na mesma ignorância do pai nesse sentido, né, fez com que a nação fosse dividida em duas.
em dois reinos, reino do norte, chamado Israel, e reino do sul, chamado Judá. Você vê que um abismo chama outro abismo, não é? É o que a palavra do Senhor diz. 2. O reino do norte, Israel teve 19 reis, todos ímpios. O primeiro foi Jeroboão, filho de Nebate, depois vieram Nadab, Baasa, Elás, Insri e Ori. Esse último fora o pai de Acabe, general responsável pela mudança da capital de Tirza para Samaria. O reinado de Onri foi marcado por conspirações, assassinatos e todo tipo de afronta contra o Senhor. Ao morrer Onri, Acabe assumiu o trono no seu lugar, superando em maldade todos os que foram antes dele. Esse perverso personagem casou-se com Jezabel, uma pecadora contumaz e ardilosa. Você vai ver ao longo da lição, e também se você der uma boa leitura lá em 1 Reis, por volta do capítulo 16, você vai ver a vida do rei Acabe, não é? Que, juntando-se com Jezabel, não é? A quem ele tomou por rainha, não é? Ele realmente fez ali tomou muitas atitudes contrárias à vontade do Senhor e por conta disso levou a nação a uma situação de penúria, né? 3. O profeta Elias. É nesse contexto de incredulidade e rebeldia que Deus levantou o profeta Elias para resgatar a verdadeira religiosidade e qualidade de vida espiritual de Israel. O eterno Deus precisava de um homem de fé resoluta, disposto a enfrentar a apostasia das lideranças ímpias daqueles tempos. Não poderia ser outro. Elias estava à mercê de Deus, pronto para ser moldado e usado na reversão daquele quadro de infidelidade do povo de Israel. Então você vê que Deus levanta uma pessoa, geralmente uma pessoa que tem um coração puro, um coração reto perante o Senhor, uma pessoa que tem o temor de Deus. Para quê? Para que faça com que, através da vida dele, através do clamor, faça com que a nação tome novamente os rumos designados por Deus. Amém? Sintetizando o tópico 1, você vai ver, o reino do norte foi governado por 19 reis que praticaram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E nesse contexto surgiu Elias, um profeta determinado a condenar a idolatria nacional. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 2. Aspectos do caráter de Elias. Aí entra justamente o ponto da lição onde nós vamos realmente buscar para nós, né? Quais são os aspectos do caráter, já que o tema desse trimestre é o caráter cristão. Então nós vamos ver os aspectos do caráter de Elias e vamos buscá-lo, esse caráter para nós. Fidelidade. Naqueles dias de tamanha ignorância espiritual, o Senhor precisava de um homem que cresce nele e fosse fiel à sua palavra. Ao dirigir-se ao rei Acabe, Elias ousadamente recobrou-lhe a memória acerca da advertência que Deus fizera ao povo no tempo da peregrinação do deserto. O profeta estava certo de que Deus estava com ele e que cumpriria cabalmente a sua palavra. Ainda hoje o Senhor procura servos de corações resignados que, acima de qualquer coisa, creiam piamente nas suas promessas para realizarem obras extraordinárias no reino de Deus. Não seria a falta dessa virtude a causa de tantos problemas, dificuldades, desacertos e sofrimentos na vida de muitos cristãos, de muitos crentes, de muitas pessoas que creem? Então a fidelidade era uma das características na vida de Elias. Fidelidade a quê? Fidelidade à palavra de Deus, fidelidade ao próprio Senhor, fidelidade às instruções do Senhor, não é? Então, Deus procura no nosso meio até hoje homens e mulheres que sejam fiéis, fiéis aos princípios bíblicos, fiéis aos princípios estabelecidos pelo Senhor. A fidelidade era uma característica na vida de Elias e a fidelidade é uma característica, deve ser uma característica na vida daqueles a quem o Senhor vai levantar para poder conduzir o seu rebanho. Amém? 2. Determinação. A despeito das circunstâncias desfavoráveis, perseguição e escassez e solidão, Elias não desistiu de sua missão para o qual Deus o tinha chamado. Aquele santo profeta determinara cumprir toda a vontade divina. Elias não tinha dúvida de que a fé na palavra era a principal ferramenta espiritual para aqueles que servem a Deus com sinceridade. Nenhum homem deixaria de morar livremente numa cidade para viver escondido nas cavernas,
a não ser por inteira confiança no Senhor. Então, a segunda grande característica, determinação. Você sabe que na virada do ano nós fomos ministrados ali, irmãos, sobre perseverança, né? Quase um sinônimo de determinação, né? Persistência é aquela capacidade de você insistir num objetivo, né? A despeito de qualquer dificuldade para atingi-lo, mas a partir do momento que você sabe que quem te encaminhou ou quem te enviou para aquela tarefa foi o Senhor, você é determinado, você insiste naquilo, você realmente não arreda pé dos seus objetivos, não é? Você é perseverante. Por quê? Porque você sabe que aquele que te enviou é poderoso o suficiente para realizar aquela obra através da sua vida. Amém? Glória a Deus. 3. Obediência. Ao receber a ordem de Deus para esconder-se junto ao ribeiro de Querite, Elias não hesitou, obedeceu prontamente. Mais tarde, quando o ribeiro secou, o Senhor lhe ordenou que fosse a Sarepta. Mais uma vez o profeta submeteu-se à vontade de Deus e, decorridos 3 anos, Elias recebeu um novo mandado do Senhor. Teria de comparecer perante o rei Acabe. Então, resignado, lá estava o servo do Altíssimo atendendo-lhe a voz. Há muitos cristãos que são insubmissos a Deus e à sua palavra. Os tais se esquecem que obedecer é um princípio fundamental da vida cristã. Lembremos-nos de que Jesus foi obediente até a morte, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma característica da vida do profeta Elias, obediência. Obediência a quê? À vontade e à palavra do Senhor. Infelizmente, nas igrejas, de um modo geral, muitos são os cristãos que dizem ter dificuldade, não é, em obedecer 100% aquilo que a palavra de Deus diz. Mas na obediência é que mora, não é, o segredo de você estar obtendo êxito nos seus propósitos. Não adianta, quando nós temos um propósito na vida, nós darmos um jeitinho brasileiro e nos desviarmos da palavra do Senhor na intenção de atingir de uma forma mais ágil, não é, aquele objetivo. Pronto, a partir do momento que você não observa a obediência devida à palavra do Senhor, você não só pode não atingir aquele seu objetivo, ou até mesmo que, se atingir aquele objetivo, vai atingir para o mal e não para o bem. Aquilo não vai trazer nenhum tipo de benefício para você. Por quê? Porque foi feito ou foi adquirido fora da vontade de Deus. E isso não é bênção. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Agora, fora da bênção do Senhor, meu irmão, fuja disso, porque não tem nada de bom para você. Amém? Quarto quesito ou quarta característica de Elias, coragem. É o mesmo que bravura ou intrepidez. A coragem se manifesta diante dos perigos ou situações de intenso risco. Em diversas ocasiões, Elias provou ser um homem ousado. Ele foi extremamente corajoso ao desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ali ele suplicou ao Senhor com fé e firmeza, e a resposta veio com fogo do céu. Então, coragem, querido, é outra característica de um servo de Deus, de uma pessoa que tem comunhão com o Senhor. Por quê? Coragem é a ausência de medo. Então, eu não tenho que ter medo quando eu sei, não é, no meu espírito, que quem me incumbiu daquela tarefa foi o Senhor. E se o Senhor me incumbiu de determinada tarefa, eu vou ter êxito, não obstante ou independente, não é, de qualquer que seja a dificuldade, Deus vai me dar vitória. Por quê? Ele é o Senhor da guerra. Ele não conhece a derrota, ele não conhece a dificuldade. Nós vamos passar pela dificuldade, mas ele estará junto conosco. E, consequentemente, no meio daquela dificuldade, nós já temos a nossa vitória. Então, a coragem era mais uma das características do profeta Elias e é uma característica que deve estar na vida do cristão. Amém? Glória a Deus. A síntese do tópico 2. O profeta Elias distinguiu-se entre os homens do seu tempo. Ele era um homem fiel, determinado, obediente, corajoso e suscetível às mesmas paixões do que outros homens. Então, apesar disso tudo, Elias era suscetível às paixões. Ele, às vezes, ele sentia fragilidade, mas
Quando ele estava fraco, ele buscava se fortalecer no Senhor. É o que nós devemos fazer, não é? Se hoje nós estamos fracos, se eventualmente o desânimo bate à nossa porta, nós devemos buscar em Deus a nossa força, não é? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos nos alegrar em Deus, vamos buscar alegrar o Senhor na nossa vida. Como? Através dessas características em nós, o Senhor se alegra conosco e a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Logo em seguida você vai ter o tópico 3, onde ele fala que Elias era um exemplo de vida com Deus, exemplo para o povo de Deus do seu tempo, exemplo para os cristãos de hoje, porque era uma pessoa que tinha comunhão com Deus o tempo todo. Então, ele era um exemplo nesse sentido. Exemplo para que nós também busquemos a Deus, busquemos a ter essa comunhão com Deus. Porque dentre todos os aspectos do caráter de Elias, se destacou, não é, a incondicional confiança em Deus, fé em Deus. Isso é exemplo para nós hoje. Irmãos, se nós quisermos conquistar alguma coisa ou atingir algum objetivo na nossa vida, e se nós buscarmos isso em oração, nós devemos ter fé em Deus, fé que o Senhor pode nos dar aquilo, fé que o Senhor é poderoso o suficiente para nos fazer conquistar essa bênção e atingir o objetivo e após o atingimento do objetivo, dar a Deus toda a honra e toda a glória, porque todas as coisas que nós conquistamos nas nossas vidas é através de Deus e é para o louvor da glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Síntese do tópico 3, Elias foi exemplo de fé, determinação e coragem para os homens e profetas da sua geração. E ainda hoje, sua vida e obra continuam inspirando centenas de cristãos em todas as gerações. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. O Deus de Elias continua o mesmo. Ele ainda chama homens e mulheres que tenham determinação para aceitar, desenvolver e cumprir cabalmente a sua sagrada missão nesse mundo, que demanda fé, coragem e persistência. O profeta Elias é um destacado modelo que deve ser cumprido na obra de Deus. Devamos seguir-lhe o exemplo. Amém? Glória a Deus. Perseverança, queridos, é a palavra para nós esse ano. Perseverança, persistência, coragem, fé, certeza absoluta que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, em nome de Jesus. Amém? Logo em seguida, aí você vai ter os exercícios para refletirmos, com aquele joguinho ali de perguntas e respostas, para que você possa crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Através dessa lição. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento? Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa lição abençoada. Nós te glorificamos e te bendizemos, ó Deus, e te agradecemos por essa lição de número 2. Pai querido, que nós possamos ter o caráter de Elias na nossa vida. Que nós tenhamos fé, perseverança, persistência, não é? Que nós venhamos a observar a sua palavra e a sua vontade para todos nós, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável. Nós te louvamos e te agradecemos por essa aula da nossa Escola Bíblica Dominical e desde agora nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Busque na sua vida diária com Deus desenvolver essas características de Elias. Estude a lição com calma em casa, leia passo a passo, medite na palavra de Deus, ore ao Senhor e Ele vai te dar o direcionamento. Amém? Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo e te envio para que você viva um tempo de observância da palavra do Senhor, um tempo de oração, um tempo de consagração e um tempo de desenvolvimento em si próprio das características de Elias, das características que Deus espera de um verdadeiro cristão. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã.
A semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá.